Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma palestra da nossa semana aí, né, de workshops sobre topografia com drones. Meu nome é Manuel, sou sócio fundador da DroneEngine e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a aplicação do mapeamento aéreo com drones. Vamos falar bastante sobre oportunidades, tá? Então, quais são as oportunidades do mercado? Se você reparar bem, a distribuição dos conteúdos que a gente fez da semana, ela tem uma ordem cronológica. Então, inicialmente, eu iniciei a semana falando sobre o que é mapeamento aéreo, então explicando para quem ainda não conhece como que funciona isso, o que é. Depois a gente falou de quais são as etapas de um projeto, ou seja, como que funciona um projeto. Depois a gente falou sobre planejamento de voo, como que ele é, como é a execução, falamos sobre pontos de apoio, falamos sobre processamento de dados. Depois a gente falou como utilizar esses produtos dentro do mercado da engenharia. E hoje eu vou falar um pouco sobre agora à tarde a gente teve aplicações, então, ou seja, depois que a gente entendeu toda a dinâmica, depois que a gente entendeu como que são as aplicações, como que você gera os produtos, né, e quais são esses produtos, o que você pode extrair de informação deles, nós tivemos aplicações práticas, então a gente convidou a Métrica, o pessoal gostou bastante da palestra do Gustavo, e hoje eu vou falar um pouco de oportunidade. Então, cara, você vai entrar no mercado, você vai investir numa tecnologia, você tem que saber o quê? Você tem que ter retorno, você tem que saber as oportunidades, onde você pode entrar, vou dar algumas dicas de como escolher o melhor mercado também para se utilizar. Então é isso, sejam todos muito bem-vindos aí. Vou compartilhar minha tela aqui para vocês e vai mandando as dúvidas aí que a Kiva está compilando para mim, tudo bem? Bom, vamos lá então. Oportunidades no mercado de mapeamento aéreo com drones. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Manuel, eu sou engenheiro cartógrafo formado pela Unesp, tenho MBA em gestão estratégica na USP e sou professor de fotogrametria com drones na PUC do Paraná, em Curitiba, que é uma especialização aí um pouco mais abrangente, não só de mapeamento aéreo, mas a minha matéria é focada nisso. E eu fui eleita personalidade do ano no mercado dos drones em 2016 pela Drone Show Latin America, tá? Eu sou sócio fundador da DroneEngine. A DroneEngine é uma empresa aí que surgiu já com essa missão de capacitar o mercado nacional, então a gente já começou produzindo conteúdos. Isso lá no início, em 2013, quando ninguém acreditava na tecnologia. Eu estava compartilhando aí conteúdo, mostrando um pouco aí da minha experiência, porque eu sou engenheiro cartógrafo por formação e participei de uma pesquisa de validação dos drones, isso em 2013. E a gente tem alguns títulos que a gente se orgulha muito, então a gente é a empresa mais lembrada em prestação de serviços de 2017, pela Drone Show. Também na Drone Show a gente foi a empresa mais lembrada, né, com a melhor presença online, e a gente ganhou 2 prêmios que a gente se orgulha muito, que é o prêmio de excelência e qualidade do setor, então tanto o Quality, quanto pela Agência Nacional de Empreendedorismo e Cultura, pela ANSEC, que a gente ganhou em 2017 e também em 2018, tá? Bom, primeiramente, por mais que eu já tenha falado isso, eu quero reforçar mais uma vez que por trás do mapeamento aéreo existe uma ciência, tá? Que segundo a Sociedade Internacional de Fotogrametria e Sensoramento Remoto, que são as duas ciências que trabalham com imageamento aí por câmeras embarcadas e sensores, é a ciência e tecnologia de aquisição de informação sobre um objeto sem contato direto, ou seja, nós levantamos informações do terreno de forma remota, eu não preciso percorrer o terreno para mim conseguir informações dele, como é no caso da topografia convencional, tá? É uma ciência bastante antiga, então muita gente acredita que a fotogrametria surgiu com os drones, na verdade não. Ela surgiu na França, na época de 1849 a 1900, e ela foi marcada por épocas aí de acordo com os avanços, né, que foi tendo dentro da... Então, por exemplo, a fotogrametria analógica ela foi marcada pela chegada dos aviões, então câmeras analógicas embarcadas em aviões. E essa época foi a 1950. Já a fotogrametria analítica, ela foi de 1951 a 1990 e ela é marcada pela chegada dos computadores. Então, pensa que isso antes, você tirava as imagens, você pegava uma sala gigante e ficava mosaicando essas imagens na mão, tá? Depois fazia o processo de escala, tudo mais. Chegou os computadores, o processamento analítico, né? E começou a ficar muito mais preciso por conta dos algoritmos, tá? Em 1990 aos dias de hoje, nós vivemos a fotogrametria digital, que foi marcada pela chegada das câmeras digitais. Então, com a chegada das câmeras digitais, toda informação ela é capturada de forma digital, processada de forma digital e entregue também de forma digital, tá? Eu acredito que os drones estão marcando época também.
e eu sou um fiel aqui defensor que deveria ter aqui uma fotogrametria autônoma ou automática, ou fotogrametria com drones mesmo, marcando a revolução dos drones, porque o que o drone fez, na verdade? Ele popularizou uma ciência que era caríssima, tá? Essa é a grande oportunidade do mercado. E eu vou falar para vocês aqui nessa aula. Bom, de maneira resumida e simples, como que funciona o mapeamento aéreo? Você planeja um voo em escritório, em campo, coleta essas imagens aéreas, que podem ser feitas tanto por avião convencional ou por aeronave não tripulada, que são o caso dos drones. Feito isso, o que você tem em mãos? Imagens aéreas, no primeiro momento são apenas imagens aéreas, eu não consigo fazer nenhum tipo de mensuração. Log do voo, que são informações como as coordenadas onde as imagens foram tomadas e qual que era a posição da aeronave no instante de tomada da foto. Com isso, eu processo em escritório e gero a modelagem 3D do meu terreno, gero o mosaico de ortofoto, ou seja, gero uma base cartográfica. Aí sim, nessa terceira etapa, eu consigo mensurar, eu consigo fazer projeto de engenharia, tá? Bom, o que é a grande sacada aqui dos drones? Antes você tinha uma operação caríssima, tá? Em 2013, eu trabalhava numa empresa em São Paulo que a gente importava o sistema da Alemanha de magiamento para embarcar em aeronaves e vendia aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, o sistema completo custava em torno de 700 mil reais e com algumas composições chegava até R$1 milhão. Então você imagina, você tinha aí o sistema embarcado por 700 mil reais, uma aeronave que custa 500 mil reais, 750 mil reais, você tinha custo com piloto, que é um profissional caro, custo com hangar, a gasolina de avião é cara, então a logística de um avião, manutenção, tudo é muito caro. Então, obviamente, né, quem que é empresário sabe que, cara, você tem que pagar seus custos, você tem que ter o seu lucro. Então, se você tem algo caro que você investe, você tem uma logística, uma operação cara, automaticamente os projetos também são caros, tá? Então, a fotogrametria, por muito tempo, ela foi muito restrita pelo seu alto custo, tá? O que esse cara fez? O que o drone fez? Ele diminuiu absurdamente o custo de investimento. Então, hoje, pequenas e médias empresas conseguem, até mesmo autônomos, conseguem ter seu drone e já conseguem gerar uma base cartográfica ali. Então, essa é a grande oportunidade do mercado, tá? É esse acesso que teve. Então, como que funciona aqui? Eu fiz dois panoramas. Quando a gente tinha um mapeamento aéreo com a aeronave tripulada, como que era a dinâmica do mercado? Poucas empresas grandes, então, por ser algo caro para investir, nem todo mundo tinha esse capital, então eram poucas empresas, e essas empresas tinham um porte ali, médio, grande, porque necessitavam de um capital grande para investir. Com isso, você tinha também projetos muito grandes. Então, eu já trabalhei também no Espírito Santo, em operações de mapeamento aéreo com aeronave tripulada. Para você ter uma ideia, os projetos giram em torno de 10, 15, 20 milhões, até mais, e você demorava 2 anos para entregar um projeto, 1 ano para entregar um projeto. Então era um projeto ali que a empresa lutava para fechar aquele projeto e você ficava com esse projeto o ano inteiro, pagava as contas da empresa o ano inteiro, óbvio que tinha outros projetos também, mas era mais ou menos essa dinâmica. Então eram projetos demorados também para entregar. Por conta dessa dinâmica toda, quem que eram os principais clientes da fotogrametria, do mapeamento aéreo? Eram órgãos públicos, então, grandes centros, grandes cidades, capitais aí dos estados, ou até mesmo mapear um estado inteiro. Então, era um órgão público que era um grande cliente, ou grandes empresas de engenharia, principalmente em projetos de rodovia. Então, ia fazer um projeto de rodovia, fazer o voo para ter um primitivo para você estudar o traçado, estudar o relevo e fazer o projeto de rodovia em si. Então, essa era a característica do mapeamento aéreo com aeronaves tripuladas. Com a aeronave não tripulada, ou seja, com os drones, muda completamente de figura o mercado. Preste atenção, você tinha poucas empresas grandes, hoje você tem muitas empresas pequenas, muitos autônomos, então você tem muita pessoa fazendo projetos. Os projetos que eram grandes, né, grandes portes para justificar aquela logística cara, hoje são projetos pequenos até médios. Projetos muito grandes vão ser continuados utilizando um avião ali, ou aeronaves, né, ou drones muito específicos, que também o seu valor chega próximo de uma aeronave tripulada. Os projetos, eles são mais rápidos. Você não vai demorar 1 ano para entregar um projeto. Hoje, um projeto de drone é 30 dias, 60 dias, 90 dias, assim, tipo, um prazo máximo. Lógico que tem alguns projetos específicos, mas essa é a dinâmica do mercado, e às vezes menos de 1 mês. Cada vez mais os clientes estão exigindo as informações para tomar a decisão cada vez mais rápido, tá? E, obviamente, os projetos também são mais baratos.
porque são projetos pequenos, são projetos mais rápidos, o custo para você investir ele é menor, então mudou muito a dinâmica. Então, uma empresa de mapeamento aéreo, que ela antes tinha poucos projetos que tentava sua operação caros, hoje em dia ela tem que ser muito mais eficiente e muito mais na gestão de logística da sua equipe, né, para você começar a trabalhar. Então, se antes você tinha um projeto milionário, hoje você vai pegar isso e vai trabalhar com 10 projetos ao mesmo tempo, uma grande empresa, 20 projetos, então mudou muito a dinâmica de mercado, tá? E qual que foi a grande oportunidade? Cara, o Brasil é essencialmente formado por pequenas e médias empresas. O que sustenta o nosso país são pequenas e médias empresas que antes não tinha condição de ter acesso a essa tecnologia, a essa ciência. E hoje está tendo. Então você pegou um mercado que antes não existia esse mercado. E hoje, através dos drones, ele existe. E repara que, na verdade, esse mercado, na verdade, ele existia, mas não compensava para o mapeamento aéreo tripulado fornecer solução para esse mercado, porque era uma operação muito cara. Então, o drone ele entra meio que tipo assim, projetos grandes demais para topografia em solo e pequenos demais para aerofotogrametria tripulada. Porém, óbvio que sempre tem uma sobreposição, né? Então, tem projetos que podem ser feitos com topografia em solo e você acaba substituindo por drones, e projetos também podem ser feitos por aeronave tripulada e você acaba substituindo por drone. Mas a faixa dele é bem essa faixa. Grande demais topografia em solo e pequeno demais para fotogrametria tripulada, tá? Essa é a janela de oportunidade do mercado. Então hoje, basicamente, fazendo aqui também um resumão, você, através da topografia ou da fotogrametria, o que você faz? Você obtém dados do terreno, ou seja, você quantifica o terreno. A partir do momento que eu quantifico, eu posso mensurar, eu posso modificar, eu posso fazer projetos em cima disso, tá? Então, essa aqui é uma oportunidade muito boa aí com os drones. E como que eu utilizo o drone no meu negócio, né? Basicamente, com o drone, você consegue gerar o quê? Uma base cartográfica. Então é muito importante você entender que o drone em si, ele é parte do negócio, mas ele não é o negócio final. Não adianta você simplesmente ter um drone e achar, nossa, tô com o meu negócio pronto aqui, só vou levantar minha aeronave para cima aqui e vou ganhar dinheiro. Não funciona dessa maneira, tá? Infelizmente não é assim. Tá, e se fosse assim, também teria muito mais concorrentes, e nem sei como seria esse mercado, seria muito mais, muito mais concorrido, né? Então, basicamente, o que você tem? Você gera uma base cartográfica com os drones, através disso você obtém dados do terreno, e com os dados do terreno você faz projetos de engenharia. Então é muito importante entender que você precisa ter o know-how de projeto de engenharia, você precisa ter o conhecimento, tá? Porque você vai ter que ter o conhecimento naquele segmento da engenharia para você conseguir, através dos produtos dos drones, diminuir custo, aumentar a sua produtividade e você ser mais eficiente, ou seja, você ter um diferencial competitivo para entrar no mercado. Mas se você não tiver o know-how dentro desses segmentos, cara, gerar uma base cartográfica pode ser um negócio, mas esse negócio já está no passado. Tá? Hoje, se você ficar gerando base cartográfica, existem uma dinâmica aqui que eu acho que é interessante trazer. Se você ser focado em gerar base cartográfica, você não está agregando valor ao seu produto. Então, o seu produto vai ter que ser mais barato. Em compensação, você consegue trabalhar com mais produtos também. Então, dentro do modelo de negócio, você pode pensar nisso. Ou seja, eu vou ser o cara especialista, eu vou entregar o projeto lá na ponta, que vai ter um valor agregado maior, ou vou gerar a base cartográfica e vou trabalhar em vários nichos fornecendo isso para uma outra empresa, ou seja, sendo terceirizado. Então isso também pode ser um modelo de negócio que você pode pensar também. Só que projetos agregados, você tem que ter esse know-how aqui no final para entregar o quê? A solução para o seu cliente, e não apenas a base cartográfica, que o seu cliente não vai saber fazer nada com isso. O que ele quer é, eu tenho um problema, como você soluciona esse problema para mim de uma maneira barata e eficiente, porque o seu cliente, ele quer ou lucrar mais ou diminuir custo. Se você não chegar nessas duas vertentes, cara, você não tem um negócio. Então, você precisa solucionar um problema do seu cliente, no qual ele não consegue solucionar, e ele vai pagar para você solucionar para ele, tá? É interessante dizer uma coisa também, que, tipo, muita gente nos procuram, e tanto eu quanto aqui na Dronenge, do tipo assim, Manuel, que drone que eu preciso, cara? Eu quero trabalhar na agricultura, eu quero trabalhar na construção civil, eu quero trabalhar com infraestrutura, na mineração, e acha que existe um drone para cada um, ou não, tipo, qual que é o melhor drone que eu trabalho? Fala para mim qual que é o melhor drone do mercado, e cara, o drone é apenas uma ferramenta. Tá? E o muito mais importante que o drone é uma metodologia. Então eu digo aqui e afirmo, se você tiver um drone não tão bom, mas tiver uma metodologia boa, você vai ter um projeto bom. Se você tiver um drone excepcional, só que não tem uma boa metodologia,
cara, você não vai entregar um projeto, você não vai conseguir solucionar um problema do cliente, não vai fazer diferença você ter essa aeronave. Então, o que eu quero dizer é que a metodologia ela é muito mais importante que a ferramenta, tá? O conhecimento é muito mais importante que a ferramenta. Então tenha isso em mente, que o drone é apenas uma ferramenta que captura dados. Você tem que saber como capturar esses dados, você tem que saber como processar, como gerar dados com qualidades e mais do que isso, como gerar solução, como gerar produtos, como resolver problemas de fato do mercado. Quando você gera um problema do mercado, no qual as pessoas veem valor e acham que é interessante comprar isso, você tem um negócio, tá? Então você tem um negócio a partir do momento que você soluciona problema de determinado mercado. Recapitulando aqui mais uma vez, o que você tem? Drone, o que é um drone? Ele tem uma câmera embarcado e a câmera, que é o sensor, ele é o responsável por capturar informações, tá? Então, o que você tem no mercado mais comum é a câmera visível, RGB, que é uma câmera colorida, convencional, dessa que a gente utiliza. E o que você consegue obter com esse tipo de câmera? Dados quantitativos, ou seja, eu consigo quantificar o terreno, fazer a topografia do terreno. Através disso eu faço o quê? Cálculo de área, perímetro, volume e etc. Planejamento de logística, cadastramento, que foi um tipo de solução que o Gustavo apresentou hoje mais cedo. Então, ou seja, com a câmera visível, eu consigo esses tipos de soluções, tá? Existe uma outra tipo de câmera, existem outras também, mas aqui eu trouxe essas principais, que vai além do visível, que, por exemplo, é uma câmera infravermelho. Esse NIR de Near Infrared, de inglês, que é uma câmera infravermelho. Essa câmera, ela pode ser convertida ou multispectral, tá? E o que ela faz? Ela faz análises qualitativas. O que é análise qualitativa? Ou seja, é qualidade. Qualidade do quê? Da vegetação. Qualidade do meu plantio no mercado de agricultura, qualidade da minha vegetação no mercado ambiental, ou seja, aqui eu não vou quantificar, eu quero saber a qualidade. Então eu posso fazer cálculo de biomassa, relatórios ambientais e saúde da vegetação, que é um grande mercado aí na agricultura, ou seja, fazer o mapeamento através das imagens infravermelho, eu processo, gero os índices de vegetação e falo para o meu cliente o seguinte: olha, da sua área aqui inteira de 5.000 hectares, as regiões com problemas são essas aqui. Concentre seu esforço aqui. Vai aplicar defensivo somente aqui. Então, ou seja, a partir do momento que você não precisa aplicar defensivo numa área inteira e somente numa área específica, cara, você já fez ali para o seu cliente uma diminuição de custo absurdo, já faz sentido ele te contratar, beleza? O que é a base cartográfica que eu tanto falei? Ela é composta por 3 principais produtos. Mosaico de ortofoto, que basicamente é uma imagem georreferenciada. Quando eu digo o que é uma imagem georreferenciada, ela é uma imagem no qual cada pixel da imagem tem uma coordenada conhecida no terreno, tá? Então, o que eu consigo fazer? Mensurações planimétricas, um sistema 2D X e Y. Eu não consigo fazer cálculo de volume no mosaico de ortofoto, tá? Consigo calcular área, perímetro, distâncias, dentro de um plano 2D. E é o principal produto gerado, um mapeamento aéreo, e é a partir dele que você vai gerar a maioria das soluções, ok? Temos o modelo digital da superfície. O que é isso? É um modelo tridimensional do terreno, um modelo 3D, no qual eu consigo fazer medições plano e altimétricas no ambiente 3D. Isso daqui, ele é muito utilizado, esse produto, para cálculo de alturas de objetos, então altura de prédios, casas, árvores, e também cálculo de volume de pilhas que estão ali em cima do terreno, ou qualquer outro tipo de volume que você quer calcular, ok? O que é o modelo digital do terreno? O modelo digital do terreno, ele é um subproduto do modelo digital de superfície. Então, esse modelo digital da superfície, ele é gerado automaticamente no processamento. Para mim gerar esse cara aqui, o MDT, eu preciso fazer uma filtragem no modelo digital de superfície. Então, repara que é a mesma área, ó. Uma tem a vegetação, se você reparar aqui, ó, tem o carro da equipe, tem a equipe aqui embaixo, e aqui esses objetos foram filtrados, tá? Então, aqui eu tenho apenas o terreno. O que é isso? Isso é muito utilizado em obras de infraestrutura, construção civil, também usado como primitivo, tá? Então, projeto de engenharia que você vai fazer modificações no terreno, você vai utilizar esse cara, o MDT, o modelo digital do terreno, que já é um produto também gerado pela topografia convencional. Então, você vai trabalhar como primitivo, corte aterro e diversos outros tipos aí, platô, diversos outros tipos de projetos. Projetos hidráulicos também, que você vai ver como que é o percurso da água aí no terreno. Enfim, abre-se um leque aí de oportunidades através desse produto.
Temos a curva de nível, que no caso do mapeamento aéreo também é um subproduto gerado em cima do MDT, então eu gero isso aqui automaticamente, eu só falo lá o espaçamento que eu quero da minha curva de nível, ele já gera. A funcionalidade da curva de nível é a mesma do MDT, porém ela é representada no sistema 2D e tem a mesma finalidade, é um dado mais leve, porém menos detalhado, tá? Então hoje, com o avanço aí dos computadores, é muito comum você trabalhar direto com o MDT e não com as curvas de nível que era utilizado no passado, tá? Hoje a curva de nível é bastante utilizada quando você vai plotar um mapa, uma planta cartográfica, e aí você também coloca as curvas de nível ali para as análises, beleza? Bom, dito isso, vamos para a parte na que eu vou falar do quê? De oportunidades, ou seja, quais são as oportunidades que eu posso gerar em cada mercado? O que eu posso gerar? Quais são as soluções? Acredito que muitos de vocês aqui estão com esse interesse, querem entender o que dá para ser feito, ok? Então vamos lá. Primeiro, agricultura. A agricultura é um grande mercado no Brasil, não precisa nem dizer, né? É um dos principais segmentos da nossa balança comercial, é um dos mercados em que o Brasil é um dos top do mundo, trabalha com, né, compete diretamente com China, Estados Unidos. Então, assim, a agricultura, o Brasil é bom nisso. Tem uma coisa que nós somos bom, é na agricultura, então existe demanda para isso. É interessante dizer que a agricultura foi um dos principais mercados no qual o drone surgiu, tá? O drone se desenvolveu em cima do mercado da agricultura. Depois foi ganhando espaço, mas eu que estou no mercado desde o início, o mercado da agricultura foi um dos primeiros que abraçou, porque já é um mercado que também tem esse histórico, alguns, né, a clientes ali, alguns produtores já têm esse histórico de investir em tecnologia, muito também pelo trabalho da Embrapa aí, muito bem feito também, merece aí todo o respeito. Mas enfim, vamos lá, o que dá para utilizar, cara? Planejamento do plantio. Então você precisa ter a topografia do seu terreno para você planejar o seu plantio. Então, ou seja, vai dividir os talhões, qual vai ser o tamanho desses talhões, como que você vai distribuir, como você vai plantar. Então, o planejamento do seu plantio você consegue fazer através, por exemplo, do mosaico de ortofoto. Projeto de terraceamento, o que é isso? Cara, são as curvas de nível do seu terreno. Você precisa pensar nas curvas de nível, fazer um projeto para você ter o escoamento correto da água da chuva. Senão a água da chuva vai acabar com o seu plantio. Então o projeto de terraceamento você consegue fazer com os drones e aí você vai utilizar o MDT, o MDS para fazer isso, tá? Projeto de plantio mecanizado. Então, isso também é um mercado muito grande, que é o seguinte, você faz um mapeamento aéreo, e aí você, com base no mosaico ali, você faz as linhas de plantio, depois você pega o shapefile dessas linhas de plantio, você coloca no trator, e o trator faz o plantio mecanizado, automatizado. Então, o trator também tem um GPS, você tem as coordenadas ali, da onde é essas linhas, então você consegue interagir, fazer a integração dessa máquina, que tem um GPS, um drone também tem um GPS, então você consegue convergir isso também, tá? Levantamento de falhas, que é uma oportunidade aí que, cara, desde 2013 isso é oportunidade, acho que começou o mercado com essa oportunidade, hoje ainda não é um problema assim que foi resolvido ainda de maneira eficiente, né? Tanto é que é um problema difícil de resolver, né? Porque a intenção do mercado é que você aperte um botão e já faça isso de forma automatizada. Isso ainda não é feito ainda hoje, tá? E isso é coisa. A Dronen já tentou gerar soluções em 2013, então é uma demanda antiga aí, e ainda hoje é uma oportunidade, tá? Então, basicamente, você vai sobrevoar um plantio, por exemplo, de cana de açúcar aqui, que é uma oportunidade legal disso. Ela já está plantada lá, você faz um voo e aí passa um algoritmo, é um algoritmo computacional que vai passar no mosaico de ortofoto e vai falar para você onde estão as falhas no plantio, qual é o tamanho dessas falhas, qual é a porcentagem de falha por talhão, e isso é uma informação muito importante, tá? Porque você sabe qual que é a porcentagem, ou seja, sabe qual que vai ser a produtividade do seu plantio, e você sabe aonde tá essas falhas também, então você pode ir lá e fazer o replantio através de brocas. Saúde do plantio, como eu já falei, através de sensores infravermelho, você identificar o estado nutricional e determinar aonde você vai aplicar defensivo, aonde você não vai, fazer mapa de taxa variável, tudo isso dá para fazer com base nos índices de vegetação aí, tá? E o projeto da colheita mecanizada, ou seja, se eu faço plantio mecanizado, eu também posso fazer da colheita. Então essa é uma oportunidade que tem muito aí também nas canas de açúcar, onde as propriedades elas plantavam de forma manual e depois elas investiram em equipamento para fazer o plantio automático, plantio mecanizado. Porém, essas áreas foram plantadas de forma manual, você não tem as linhas prévias, porque ela não foi plantada de forma automática, né? Então você consegue sobrevoar, gera as linhas, exporta essas linhas para o trator,
o trator vai lá e faz a colheita mecanizada em áreas que foram plantadas de forma manual. Então, isso também é uma oportunidade, ok? Construção civil. Basicamente, uma construção civil não se faz se não tiver topografia do terreno. Né? Não existe projeto de construção civil sem topografia do terreno. Então, se você consegue gerar topografia convencional, eu já dei uma aula dessa para vocês, mostrando a diferença ali, né? Quando utilizar um ou outro, qual é a precisão. Então, ou seja, dá para utilizar os drones com certeza neste mercado, fazendo estudo de traçados, por exemplo, primitivo de obras, cálculo de volume, projeto de terraplanagem, ou seja, construção civil, a base é topografia pode ser gerado com os drones, ok? Meio ambiente, ou seja, meio ambiente também é um puta mercado no Brasil. Então a gente falou de agricultura, que é um mercado gigantesco no Brasil. A gente fala de construção civil e infraestrutura, que também é um mercado gigantesco, porque nós somos um país de terceiro mundo, então tem muita necessidade de infraestrutura. Se for um país como os Estados Unidos, já não tem tanta demanda, porque eles lá estão praticamente tudo feito, né? Lá nos Estados Unidos é muito mais a questão de automação, de tecnologia muito mais avançada. Meio ambiente nem se fala, né? O Brasil é conhecido mundialmente pelo nosso ecossistema, pelo nosso meio ambiente. Então, você existe claramente uma demanda para mensuração de desmatamento, queimadas, definição de reserva legal, definição de área de preservação permanente, gerar mapas de uso e ocupação do solo e relatórios diversos, porque se você tem uma imagem aérea da área e você consegue mensurar, consegue analisar a qualidade, imagina o tanto de relatórios que você consegue gerar. Para você ter uma ideia, tem um cliente nosso aqui da Dronenge, que ele é engenheiro ambiental, e tinha um cliente dele que um vizinho fez um plantio de cana sem fazer o projeto de terraceamento, teve uma chuva, a água escorreu tudo pela área desse cliente dele e fez uma erosão gigantesca na área. O que ele fez? Ele fez um mapeamento aéreo, calculou o tamanho dessa erosão, provou através das imagens que a água desceu da área do vizinho, fez um relatório e processou o vizinho com um relatório assim, quando o juiz viu, ele deu causa ganha na hora, porque não tinha como contestar. As imagens aéreas estavam ali, mostrou o percurso da água, mostrou o tamanho da erosão, ou seja, qual que é o tamanho do estrago, e com isso ele conseguiu ali uma indenização do vizinho. Então, cara, abre um leque muito grande aí para se trabalhar com o meio ambiente, tá? Mineração também nem se fala. O Brasil é um dos grandes no mundo aí no fornecimento de minérios. Então a gente também tem várias minas aqui. Então na mineração também trabalha com topografia. Então você tem essa questão de você oferecer segurança. Toda empresa de mineração, um dos principais cuidados dela em relação à segurança, porque é uma área de risco, nem precisa se falar. E na topografia convencional, o profissional ele se expõe muito ao risco, porque você imagina que ele vai ter que entrar no meio da mina para coletar pontos. Ele vai ter que subir morro para coletar pontos. Então, o risco que ele corre é muito grande. Se você consegue fazer isso de forma remota, você resolve um problema muito grande. Além disso, você consegue fazer mensuração de ativos, né? Então tem as pilhas lá. Então, cara, eu já conversei com várias pessoas do mercado de mineração e eles falam que a grande oportunidade é o seguinte: eles calculam pilha no olho. Então, um cara ali que olha mais ou menos e fala, ó, tem aqui mais ou menos isso aqui de diâmetro, tal, o volume é tal. Imagina você conseguir fazer isso através de imagens aéreas e dar uma informação precisa disso, tá? Então, isso é uma oportunidade. Topografia em si, como eu falei, e logística também, porque se eu consigo fazer o cálculo de volume, ou seja, se eu consigo saber qual que é o volume de terra que está sendo extraído, eu automaticamente sei quantos caminhões de terra vão ser, quantos caminhões serão necessários. Então já consigo trabalhar também a questão de logística, de rotas, de tudo. Então isso abre um leque legal aí para trabalhar no mercado de mineração, tá? Órgão público, que basicamente aí uma das aplicações foi o que o Gustavo apresentou hoje mais cedo. Então, o que tem aí de oportunidades? Atualização de base cadastral, que foi o que o Gustavo apresentou, e cálculo de PTU. Essas duas soluções o Gustavo apresentou. Plano diretor, então toda cidade tem que ter um plano diretor ali, né, que basicamente é o que ela vai necessitar para conseguir pegar financiamento do governo e tudo, não tem como fazer isso sem isso. Zoneamento urbano, ou seja, dividir ali a sua cidade, onde que é a zona urbana, onde é a zona rural, onde é a zona industrial, e com isso você consegue definir quais são as taxas de imposto que você vai cobrar em cada área dessa.
e também de controle epidemiológico. Então, essa foi a primeira exceção que teve, quando o drones nem tinha regulamentação ainda. A primeira exceção por conta dos órgãos foi porque teve um surto de dengue. Eu não sei se vocês lembram, eu não lembro exatamente o ano, mas acho que foi 2015, que teve um surto de dengue, de chikungunya e tudo mais, e utilizavam-se os drones para fazer isso. O que fazia? Inclusive, aqui a Drone Engine, a gente chegou fazer uma proposta aqui de projeto piloto para Prudente, mas aí depois o surto passou, acabou não indo para frente, mas a metodologia que a gente desenhou era o seguinte: a gente ia utilizar câmeras infravermelho, porque ela destaca a água com mais eficiência do que a RGB, a gente ia esperar ter uma chuva, assim que no outro dia estiou, a gente ia fazer o voo com câmera infravermelho e ia mostrar quais são as áreas ali propensas de ter a infestação de mosquito, então que ia ter concentração de água, caixas d'água abertas. Então, por incrível que pareça, a gente fez um projetinho piloto e tinha muita caixa d'água em determinados bairros abertas, e através disso você consegue o quê? Os locais dessas residências, e você consegue direcionar a equipe lá para, por exemplo, verificar isso. Se a pessoa não deixa entrar, ela pode levantar um multirotor e tirar uma foto e falar: olha, você vai ser atuada. Então, ou seja, consegue trabalhar com uma forma muito eficiente, tá? Então, a geotecnologia em si, ela pode ajudar muito a gestão dos municípios, a gestão urbana. Uma cidade que é referência até mundial nisso é Curitiba. Curitiba utiliza muitas geotecnologias na gestão. Para quem já foi lá, você percebe que, por ser uma cidade grande, ela é muito bem organizada, tá? E então, se vocês quiserem, tem várias tese de dissertação sobre as geotecnologias aplicadas em Curitiba. Então, dê uma pesquisada, vê o que já estão utilizando, que vocês conseguem ter ideia aí de como trabalhar com os drones, tá? Bom, beleza. Passei aí diversas oportunidades para vocês. Como eu sempre brinco aqui, né, com os meus alunos, com os meus clientes, que, cara, drone é uma tecnologia coringa. Dentro do mercado da engenharia dá para usar para muita coisa, sem contar as outras aplicações fora do mercado de engenharia, né? Como a parte de audiovisual, diversas coisas dá para utilizar mesmo. Então é uma tecnologia coringa, entregas, né? Também aí através de drones. Mas aí uma pergunta que todo mundo tem, tá? Beleza, Manuel, e como que eu faço para escolher qual segmento eu vou trabalhar? Já que você passou um monte aí. Porque, assim, você tem que ter em mente que nem sempre o maior mercado é o mercado para você, tá? Porque, às vezes, não é para você. Então, quais são os critérios que você deve levar em consideração para escolher? Então, eu elenquei aqui 6 critérios que eu acho essencial e por ordem de prioridade. Então, a primeira, que eu acho muito importante na hora de você decidir, é o seguinte: qual é a sua experiência? Qual é o seu know-how? Qual é o seu conhecimento, tá? Porque, assim, como eu falei, você tem que entender muito bem o mercado, entender muito bem o cliente para você conseguir entregar uma solução. Então, você já trabalha no mercado? Seja fazendo qualquer tipo de solução, você conhece a dor do seu cliente? Você conhece um problema que ele tem que pode se resolver? Então, pega ali a sua experiência e vê o que você já sabe fazer nesse mercado, dentro dessas várias opções. Qual mercado que você já tem ali um certo conhecimento? Se você não tem, estude esse mercado, adquira essa experiência. E como que faz para estudar? Cara, converse com o potencial cliente. Você tem que entender o que o cliente precisa, tá? Porque aí você consegue trazer uma solução ideal para ele. Outra critério importante que eu acho, networking, ou seja, sua rede de contato. Quem que você conhece? Porque a coisa mais difícil para entrar no mercado é você conseguir seu primeiro cliente, porque ninguém te conhece, ninguém nunca ouviu falar da sua empresa, as pessoas geralmente não vão dar credibilidade para você. Então é muito importante, se você tiver um conhecido e falar assim: cara, ó, tem esse amigo meu aqui, ele está começando essa empresa, ele é um cara bom, conhece o trabalho dele, dá uma chance aqui para ele, ouve ele, cara, o cara te apresentou, é um passo dado à frente. Imagina você chegar numa empresa de engenharia e conversar com a atendente, falando: olha, eu estou começando a minha empresa, que tem uma empresa de drone, queria prestar serviço para vocês. A mulher fala: não, deixa seu contato aqui. Qual que é a probabilidade dela passar esse contato para frente? Agora, você imagina se você tem um amigo que trabalha dentro da empresa e vai conversar com o diretor de novas tecnologias, com o diretor técnico, vai falar de você e vai conseguir 5 minutos, 10 minutos para você conversar com ele. Ou seja, é o passo à frente que você precisa. Feito esses dois, um terceiro que eu acho importante é o potencial do mercado. Ou seja, qual que é o tamanho desse mercado, problema, quanto custa para resolver esse problema, qual que é o potencial que você tem ali para desenvolver uma solução, para desenvolver um mercado ali, tá? Uma outra coisa que também que eu acho importante é a região.
tá? Então, na sua região, o que que tem de oportunidade na sua região? Por que eu falo isso? Porque, cara, você vai começar um negócio. Você não pode ficar fazendo. Lógico que, tipo assim, depende muito da realidade de cada um, mas geralmente quando você começa um negócio, a realidade minha, da maioria dos brasileiros, é começar um negócio em dinheiro. Né, com o mínimo de dinheiro possível. Então você não vai ter capital para ficar indo viajando com logística muito grande. Então é inteligente você olhar para sua região, que você diminui o custo de logística. É mais fácil você conhecer pessoas ali para conseguir a entrada. Então, dentro da sua região, qual que é o mercado que você pode começar? Claro, você pode pensar depois de uma expansão nacional e deve pensar. Tem sempre que pensar grande. Mas para iniciar, o que, que tem na sua região, tá? 5, estrutura, ou seja, que estrutura você precisa ter para conseguir gerar solução para esse mercado, tá? Porque uma coisa é um mercado que você consegue gerar com uma câmera RGB, que são os drones aí convencionais, são drones baratos que você consegue gerar. Outra coisa totalmente diferente é você precisar de uma câmera multispectral, de uma câmera termal, de uma câmera hiperespectral, que o custo é elevadíssimo. Tá? Ou você já precisa de um asa fixa para trabalhar, que também o custo já é mais alto. Então, ou seja, qual o tipo de estrutura que você precisa? Porque pensa bem, tá começando um negócio, tá com recursos escassos, cara, pensa de forma inteligente. Vou começar no mercado que me exige o mínimo de investimento, vou gerando os primeiros clientes ali, vou ganhando confiança, vou ganhando credibilidade. Quando eu tiver capital, eu vou para outros mercados, tá? Depois o sexto é dificuldade, ou seja, qual que é a dificuldade para você entrar? Qual que é a dificuldade para você gerar a solução? Comece gerando soluções que são mais fáceis para você, que você precisa de menos tempo para aprender, tá? Depois, quando você for ganhando experiência, você vai conseguindo resolver problemas mais complexos. Mas quais são os problemas iniciais que exigem uma dificuldade menor ali para você entrar, tá? Então, bom, com base nesses 6, caras, critérios que eu coloquei ali, coloca isso no papel, vê isso certinho e decide qual segmento você vai atuar primeiro, tá? Uma dica muito importante que é muito comum nesse mercado, e eu uso isso sempre, é aquele cara que quer, não, eu vou trabalhar com todos os mercados. Não, tem potencial na minha região para todos os mercados, eu vou fazer para todo mundo. Gente, para todo mundo você vai fazer para ninguém, tá? Então vai ser que nem o pato. O pato ele não voa bem, ele não anda bem, não nada bem. Tá? Então, assim, o que eu recomendo é foque no mercado, estude esse mercado, entre de cabeça, se torne um especialista nesse mercado, capitalize, ganhe experiência, até porque também, se você está começando, cara, até você aprender de fato a fazer, isso é uma ciência, sabe? Eu falo muito isso pro pessoal, isso não é uma coisa simples, que você vai comprar um drone e um mês já tá oferecendo solução. Gente, é uma ciência por trás. Precisa ter um certo conhecimento, precisa ter muita dedicação, tá? Quem que vai conseguir desenvolver isso melhor? Cara, um engenheiro cartógrafo, um engenheiro agrimensor que já teve 5 anos ali na faculdade, já tem um know-how melhor. Ah, mas só ele? Claro que não. Qualquer um pode desenvolver isso. Mas exige tempo, exige dedicação. Quanto tempo? Cara, isso depende. Você vai estudar o dia inteiro? Você vai estudar 1 hora por dia? Você vai começar já aplicando na prática? Ou você vai começar só na parte teórica? Então, isso qual que é a sua capacidade de obter informação, né? Se já tem uma informação uma prévia ou não, qual que é o seu nível intelectual, então, ou seja, isso depende muito. Mas uma coisa é certa, querer atacar todos os mercados não funciona. Você vai se perder, você não vai conseguir focar, não vai conseguir pegar clientes, porque quem quer tudo não tem nada. Então foca no mercado, ganha corpo, depois você pode e deve expandir o seu negócio para outros mercados também, ok? Bom, então é isso que eu tinha para passar para vocês.